Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá tentar, iniciar as nossas aulas com um vídeo também, já que a gente não pode estar próximo, vamos ver se vai fluir esse sistema. Junto com esse vídeo, eu estou deixando o texto dessa aula também, tá? Que a gente vai ver sobre tudo aquilo que a gente já vem vendo, né? Sobre meio ambiente, por ser direito fundamental, disposto lá no artigo 225 da CF, né? Mas a gente precisa ver agora essa dimensão constitucional, né? Daí a gente vai falar sobre as dimensões constitucionais dos direitos fundamentais ou, né, as gerações constitucionais dos direitos fundamentais, tanto faz, né? A nomenclatura, elas são sinônimas. Então, o que a gente vai trabalhar, né? Antes de tudo, deixa eu falar para vocês. Vocês de repente ouvirem algum barulhinho de animal, tal, é porque a prof tá em casa, tá aqui na sala dela, tem os bichinhos, tudo, mas assim, tá tranquilo, tá? Vez ou outra vocês vão escutar talvez um latido. Mas vamos lá então. Então vamos tentar entender esse meio ambiente, né, que a Constituição Federal traz pra gente, lá no artigo 225, como uma geração de direito, né, que ele vai acabar entrando na terceira geração de direito constitucional. Então, a gente já tem esse conceito de meio ambiente, a gente já veio trabalhando isso, né, do tal do meio ambiente dentro do artigo 225, lá no caput, né, bem comum de uso do povo, né, onde tem a obrigação tanto do Estado quanto do povo de defendê-lo e protegê-lo, né, prezando pela qualidade, da sadia qualidade de vida. Então, vamos tentar ver agora, né, além disso que a gente já viu, direcionado para tal das gerações de direito constitucional, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, né, além da definição dele que eu já li para vocês lá na Política Nacional do Meio Ambiente, a definição legal dele, a gente tem que pensar o seguinte: meio ambiente, ele é um direito difuso. Então vamos começar a entender, né? Quando a gente fala lá da Política Nacional do Meio Ambiente, né, a Lei 6938 de 81, a gente vai lá para o artigo 3º, inciso 1, que eu já li para vocês, que fala essa definição. Eu vou ler de novo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Dá um tempinho aqui para vocês também. A gente vai utilizar a Constituição Federal, a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei da Ação Civil Pública, tá? E o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, quem já puder ir separando aí, vai separando. Eu vou fazer essa leitura desse artigo da Política Nacional do Meio Ambiente, que eu já li para vocês em sala de aula, a gente já leu juntos, tá? Então, vamos lá ver o que a Lei 6938 diz, né, em relação à definição de meio ambiente. Então, vamos lá. Artigo 3º, inciso 1. O conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, ok, Política Nacional do Meio Ambiente pega o meio ambiente de forma ampla, né? Ele vai falar de tanto da parte dos seres que têm vida, quanto dos seres que não têm vida, mas que têm função de vida, né? Que nem terra, ar, água, os minérios, né? Que eles são condutores de vida também, apesar deles próprios não terem vida. Então, Política Nacional do Meio Ambiente traz lá no artigo 3º, inciso 1, né? A definição de meio ambiente. Então, quando eu falo dessa conceituação, eu vou ter que casar isso lá com a Constituição Federal também, né? No artigo 225, porque o 225 vai falar que é bem de uso comum do povo, né? Ele fala das gerações, do princípio intergeracional, que a gente tem que cuidar do tal do meio ambiente hoje para as gerações futuras, né? E coloca o poder público e a coletividade responsáveis por isso, né? Eu quero dar uma lida para vocês num conceito do doutrinador, né, do Hugo Nigro Mazzilli, para a gente absorver isso melhor, por mais que eu já tenha repetido isso 3.000 vezes para vocês, tá? Então vamos lá. O Mazzilli, ele diz o seguinte: o conceito legal e doutrinário é tão amplo que nos autoriza a considerar de forma praticamente ilimitada
a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das águas, do solo, do subsolo, do ar. Ou seja, todas as formas de vida e de todos os recursos naturais, como base na conjugação do artigo 225 da Constituição Federal, com as leis número 6938 de 81 e a 7347 de 85, que daí é a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei da Ação Civil Pública, tá, galera? Então, quando traz isso daí, o comentário do Mazzilli é o seguinte, que eu acabei de falar para vocês, que o meio ambiente vai abrigar tanto os seres bióticos quanto os abióticos, né? Que a gente já viu também essa diferenciação. Então, por que fica tão amplo, né? Porque se o doutrinador e o legislador tivessem enxugado de tal forma o conceito de meio ambiente, poderia existir tipos de situações que abrangessem meio ambiente, mas que daí pelo fato da lei estar engessada, formatada numa definição fixa, né? Provavelmente essas situações ficariam fora de análise, ou teriam que ser analisadas primeiro para dizer que fazem parte de meio ambiente ou não, para depois se atuar numa esfera de direito fundamental, né, ambiental. Então, a gente tem que entender essa conceituação, juntar, né, a Política Nacional do Meio Ambiente no artigo 3º, juntar o caput da Constituição Federal, né, que traz no artigo 225, né, o caput, essa conceituação de meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né, para a manutenção da sadia qualidade de vida, né, das presentes e futuras gerações e tal, né, que a gente já viu lá no artigo 225. Então, quando a gente visualiza, né, esse conceito de meio ambiente dentro dessa matéria constitucional, fica mais fácil a gente trabalhar tudo que vem, né, em relação à matéria ambiental. Então, aquilo que eu estou batendo desde o início, o meio ambiente é matéria constitucional, é princípio fundamental, tá? Também vai condicionar a atividade humana, atividade econômica, tá? Porque lembra do artigo 170 da Constituição, que fala da ordem econômica no Brasil? E aí lá no inciso 6, coloca que a ordem econômica não pode estar acima do meio ambiente, ou seja, o meio ambiente é superior à ordem econômica dentro da Constituição, inclusive dentro do capítulo da ordem econômica. Então, esse viés tem que ser analisado também, né? Olha a importância do meio ambiente. O próprio Constituinte, ele observou o seguinte, que se o meu meio ambiente não estiver bom, a minha ordem econômica também, ela não vai estar boa, né? Não vou muito longe, a gente está vivendo uma loucura de situação, né? Porque lá na China, por causa de um meio ambiente que não estava equilibrado, né, aconteceu o quê? Do fato da cultura local se alimentar do quê? De morcego, né? Acabou disseminando a doença que a gente está vivenciando no mundo inteiro hoje, né? Então, o que faltou ali? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Faltou a interação do homem com esse meio ambiente, né? Então, são os perigos que correm a humanidade como um todo, né? E não só em localidades, em determinadas regiões, quando a gente fala de alterar o meio ambiente, né? Ou de invadir este meio ambiente ecologicamente dito, né? Então, a gente tem que pensar o quê? A economia não está acima do meio ambiente, tá? O meio ambiente, sim, ele é superior à economia, né? Tá lá, 225 da CF e o artigo 170 da CF, né? Inclusive na ordem econômica nacional, então não tem que se mentir, né? Então, por causa desse viés, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive acima, né, da parte econômica, e por se tratar de um direito fundamental, é que a natureza jurídica desse meio ambiente vai ser o quê? De direito difuso, né? Porque vai tratar de direito difuso, direito transindividual, natureza indivisível, né? Quem são os titulares? São as pessoas indeterminadas e ligadas através de um fato ou uma circunstância.
Então, a gente começa a entender esse direito do meio ambiente como um direito difuso. Eu não tenho como dividir, né? Quando eu falo do direito difuso, eu estou falando o quê, né, de direito difuso? Estou falando assim, olha, se eu poluir o ar, quantas pessoas serão prejudicadas? Eu consigo identificar individualmente isso, né? Lógico, se a pessoa se manifestar, ok, a gente vai saber, mas num todo, né, quando tem um crime ambiental igual Mariana, né, igual teve em Brumadinho, quantas pessoas se prejudicaram efetivamente? Tudo bem, teve aquelas que foram diretamente prejudicadas, mas e as indiretamente prejudicadas? Né? Que não se é possível identificar de imediato um grupo social ali. Né? Porque nós, como sociedade, quando se perde um meio ambiente igual Brumadinho, né? Igual Mariana, a gente também perde, mesmo a gente morando aqui no Tocantins, porque é patrimônio de bem comum do povo. Né? Aquilo que existia já não existe mais e a gente não vai poder usufruir, né, dentro do meio ambiente ecologicamente equilibrado daquela região. Então, peraí, é muito difuso isso. Eu não consigo identificar quem são as pessoas e nem consigo individualizar, né? Só vai ser para o João, para a Maria e o Pedro? Não tem como. Então, quando a gente fala desses direitos transindividuais, o direito difuso, né, a gente tem que entender que a sociedade num todo está sendo prejudicada, né? Eu vou trazer uma definição do direito difuso aqui para vocês, tá? Que a doutrina apresenta, né? Deixa eu fazer a leitura aqui, vocês vão me acompanhando. Vamos lá, então. Caracterizados como direitos transindividuais, ou seja, que não pertencem a um único indivíduo, os direitos difusos atendem a um grupo de pessoas ou coletividade afetada por determinada situação. Brumadinho, por exemplo, né? Mariana, uma poluição do ar em grande escala, né? Que seja, tá? Como em caso de desabamentos, desequilíbrio do meio ambiente, polua o rio, polua o mar, polua o ar, a terra, o subsolo, desequilíbrio do meio ambiente, tá? Prejuízos financeiros, onde tem crime ambiental tem prejuízo financeiro, afeta a ordem econômica, né? No interesse difuso, não é possível estabelecer com clareza quem faz parte do grupo, que nem eu falei para vocês, não é só o grupo lá de Brumadinho que foi prejudicado, nós, como sociedade no total, também fomos com o crime ambiental lá de Brumadinho, tá? Então, não tem como se estabelecer com clareza quem faz parte do grupo e quem não faz. Por exemplo, se uma indústria polui o ar, não é possível saber quantas pessoas exatamente inalaram o ar poluído. Mas ainda assim existe um interesse difuso a ser definido, pois sabe-se que pessoas respiraram aquele ar, né? Ainda que ninguém saiba ou possa vir saber com precisão quantas e quais, né? Então, aí a gente vai ter uma miscelânea, né, dos direitos, inclusive, né, dos princípios, inclusive, né? Eu estou falando que a natureza jurídica do meio ambiente, né, ela tem a ordem de direito difuso, ok, mas quando eu falo que, por exemplo, eu não tenho como mensurar quantas pessoas foram prejudicadas com a poluição do ar, né, eu já começo a ficar atenta. Peraí, princípio da prevenção ou da precaução, né, deveria ter sido utilizado aí para que aquela indústria não tivesse poluído todo o ar, né? Será que foi utilizado? Não foi? Né? Ou havia dados científicos concretos ou não, né, para se saber o grau, o nível da poluição, né? Tinha-se, ok, então tá, tinha dados científicos, tinha uma constatação, já tinha um laudo que ia poluir o ar, então peraí, princípio da prevenção diz o quê? Quais tipos de impacto, dava para suportar, não dava? Né? E aí é onde a gente vai até depois, futuramente, mensurar a responsabilidade desse proprietário dessa indústria, né? Dessa pessoa jurídica ou dessa pessoa física. Então, quando eu falo dos interesses difusos, eu tenho que entender o quê? Que eles são indivisíveis, porque faz parte do todo.
tá? Essa pretensão desse meio ambiente mais rígido, né? Composto por esse número indeterminado de pessoas, né? Que eu não consigo quantificar quantos são, né? E que também eu não posso dividir esse meio ambiente pela coletividade, é o que a gente traz do tal do direito difuso, né? Então, lembrem-se sempre, natureza jurídica do meio ambiente é de direito difuso. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que é ele que traz, né, pra gente o tal do direito difuso. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês o artigo 81, aqui, vamos lá, né, pegar o tal do CDC. Lá no CDC fala o seguinte, artigo 81, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de, inciso 1, interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias do fato. Aquilo que eu falei, a poluição do ar é uma circunstância do fato, mas quantas pessoas se prejudicaram? X. Eu tenho como dividir isso? Eu não tenho como dividir isso, né? Então, vai se tratar do tal do direito difuso, né? O interesse difuso. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, o direito coletivo eu já consigo ter o grupo de pessoas, né? Elas já são determinadas. No difuso eu não tenho como, porque eu trato dessa coletividade, né? E aí os direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum. Então, a gente fica no inciso 1, que é o tal do nosso direito difuso. Então, quando a gente vê o direito ambiental como um direito difuso, né, nessa natureza jurídica dele, a gente consegue entender inclusive o caput do artigo 225 e por que ele se sobrepõe à economia nacional, né? Então, eu preciso também entender que esse direito ambiental, ele vai ter uma esfera. Aliás, direito ambiental tem várias esferas, assim. Eu consigo olhar pela ordem econômica, eu consigo olhar pela ordem constitucional. Agora a gente já sabe que a natureza jurídica dele é de direito difuso, né? Ele tem um tríplice aspecto que um viés, né, da dimensão do direito ambiental, dentro da Constituição também, dentro da sua definição de meio ambiente. Dentro da esfera constitucional, essa definição de meio ambiente, que vai ter um viés tríplice. Por quê? Esse viés tríplice de meio ambiente, ele vai falar sobre a dimensão individual, a dimensão social e a dimensão intergeracional, né? Então, a intergeracional a gente já viu, né? Inclusive com o princípio intergeracional do meio ambiente, né? Que eu vou cuidar desse meio ambiente tanto para agora quanto para as nossas gerações futuras. Então, a gente tem que pensar nesse viés intergeracional. Quando eu falo do viés dessa dimensão individual do meio ambiente, eu tenho que falar, tudo bem, da coletividade do todo, mas me interessa como indivíduo. Eu, individualmente, tenho interesse nesse meio ambiente, né? Então, cada pessoa tem esse interesse que o meio ambiente seja preservado e defendido, a sadia qualidade de vida, não importa, tá? Porque o meu direito fundamental como indivíduo, né? Quando eu penso nele como
o direito da dignidade da pessoa humana, é o seguinte: não basta eu me manter viva, eu preciso ter qualidade de vida, né? Por isso que o meio ambiente está lá no caput do 225, sadia qualidade de vida, tá? Igual a gente tem que ter o direito, né, para ter essa qualidade de vida, a gente tem que ter saúde, educação, né, ter uma economia no mínimo equilibrada, né, para configurar todo esse conjunto de sadia qualidade de vida. E o outro viés, né, desse meio ambiente é o viés social, porque está lá no caput 225, né, bem de uso comum do povo. Então, portanto, direito difuso, né, tratando-se de patrimônio coletivo. Então, continua esse viés, tá? O meio ambiente, o que alguns doutrinadores dizem, né? Que ele vem para satisfazer as necessidades comuns de todos os habitantes da Terra. Daí lembra do viés antropocentrista que eu falei para vocês, né? Que a Constituição Federal se apoderou no 225, porque quando ele fala a sadia qualidade de vida, né? Num primeiro momento, o Constituinte pensa na sadia qualidade de vida de nós, né? O bicho-homem, né? O ser humano. Aí, quando a gente se pega vendo, né, a evolução dos direitos, né, em relação ao meio ambiente, as correntes filosóficas evoluindo, saindo do antropocentrismo, indo para o biocentrismo e depois para o ecocentrismo, aí sim a interpretação que se dá no decorrer dessas evoluções filosóficas trazem uma característica, gente, que presta atenção, que daí essa sadia qualidade de vida, que todos têm direito, aí engloba também a flora e a fauna. Então não é, aí tudo bem, o viés da criação do 225 foi antropocentrista, mas a aplicabilidade dele hoje, se eu falar a aplicabilidade, ela é biocentrista, com interpretação ecocentrista também, porque está englobando toda a qualidade da vida, não importa se é humana ou não humana. Então a gente tem que começar a absorver isso, por isso que as correntes filosóficas foram se desenvolvendo e a gente tem que fazer essa interpretação desenvolvida também do artigo 225, tá? Quando a gente fala, né, do meio ambiente como um direito de extensão à vida, a gente está falando lá do caput do 225, está falando que exatamente isso que eu acabei de falar, que o direito de vida é de todos, né, por essa interpretação biocentrista, ecocentrista, né, não só do bicho-homem, mas também da flora e da fauna, e que essa sadia qualidade de vida, então, que está lá no caput, é para todas as formas de vida, tá? Havendo uma tal de harmonia da natureza. Então, onde foi desenvolvido isso, né, esse princípio? Além do artigo 225, ele vai nascer lá naquela conferência que eu falei para vocês em aulas anteriores, de Estocolmo, né, que visava o quê? A pacificação, a importância, lá em 1972, do meio ambiente em esfera mundial, né? Então, a Conferência de Estocolmo traz no seu tratado, lá dentro dos princípios, a importância desse meio ambiente, né? Trazendo ele também como um princípio de direito fundamental à vida. Agora, não importa qual vida, é toda a vida, né? Não é só da gente bicho-homem. Então, a gente começa a entender essa parte do meio ambiente sendo inserido na Constituição Federal como direito fundamental, né? A gente vai precisar ver também, né, o meio ambiente como um direito democrático. Por quê? Porque ele tem viés político. Né? Se ele é de todos e ele é tido como um bem comum de uso do povo, então ele tem o seu viés político também. Tanto que tem as esferas internacionais que fazem a defesa desse meio ambiente. Por exemplo, se o Brasil não cuida do seu meio ambiente, vai vir lá uma força internacional falando: Brasil, você assinou diversos tratados em relação à proteção do meio ambiente, você não está cumprindo nenhum deles, então agora a gente vai fazer a tal da interferência, vamos começar a fazer pressão sobre você. Isso daí é política internacional, entendeu? Até que uma hora a gente vai sofrer o tal dos embargos econômicos, se a gente não cumprir os nossos tratados de esfera ambiental. Então, tudo que a gente fala de
que for questão de direito difuso é político, tá? Então, a gente precisa entender essa parte do valor democrático da utilização desse meio ambiente, né? Ele é democrático porque, assim como o direito político nos é dado como de forma democrática, o meio ambiente também é, porque a gente tem que participar dessas decisões em relação ao meio ambiente, né? Tudo que é criado em relação à legislação normativa de meio ambiente, o cidadão tem que participar. Então tem que haver essa democracia, porque se me afeta individualmente, mas também ele é um direito difuso que vai ter toda a coletividade afetada, então tem que ter o seu viés democrático e a sociedade tem que participar, né, desse direito fundamental. Então tem que ser reivindicado, tem que ser cobrado, tem que prezar pela normativa criada em relação ao meio ambiente, né? Tem que ter movimentos de massa para fazer essa cobrança também, né? Então, e lembrar que quando eu falo que é direito difuso, ele vai ter também o seu viés político e democrático, tá? Então, pegamos essa geral, né, do meio ambiente, principalmente na questão da natureza jurídica dele de ser direito difuso, e vamos entendê-lo agora como um direito fundamental de terceira geração, tá? Em relação a essa perspectiva dos direitos humanos, né? Então, quando eu falo desses direitos humanos de primeira, segunda e a terceira geração, ou dimensão, né, tanto faz. Então vamos relembrar aquelas aulinhas de direito constitucional, né? A primeira dimensão eu vou ter os direitos civis e políticos, né? A segunda geração de direitos constitucionais eu vou ter os direitos sociais, econômicos e culturais, né? E aí a terceira geração, né, de direitos constitucionais, a gente vai ter os direitos coletivos ou transindividuais, né? Que daí vai cair o tal do direito difuso também. E aí, pormenorizando esses itens, né, é o quê? Direito à paz, direito ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente, tá claríssimo lá, tá? Direito ao patrimônio comum da humanidade. Então, meio ambiente entra como direito de terceira geração constitucional ou terceira dimensão, tá? Dos direitos fundamentais constitucionais. Então, e dentro dessa terceira geração, a doutrina é pacífica em dizer que dos direitos mais elaborados de terceira geração são os direitos relacionados ao meio ambiente, porque ele é mais definido, ele é mais delimitado, né? Vem a Constituição Federal falando em 2 pontos de meio ambiente, vem a Política Nacional do Meio Ambiente, vem inclusive o Estatuto das Cidades falando dessa projeção urbana de meio ambiente também. Então a gente tem um leque legal em relação a esse direito de terceira geração, né, que entra o meio ambiente. Então, o direito de terceira geração ele vai vir como um todo, para toda a espécie humana. A gente não pode esquecer que o tal do viés da natureza econômica do direito ambiental, ela visa o quê? Sustentabilidade, gente. Se eu estou falando que tem direito econômico, viés econômico, mais proteção de meio ambiente, e esse meio ambiente está como um direito de terceira geração, né? Que visa direitos transindividuais. Eu estou falando o quê? Eu estou falando da nossa balancinha de novo, né? Eu estou falando de desenvolvimento econômico, social e proteção de meio ambiente. Então, a balancinha tem que estar equilibrada. Quando a balancinha está equilibrada, eu estou falando o quê? De sustentabilidade. A balança nunca pode estar desequilibrada. O objetivo de toda a nossa normativa ambiental é o quê? Olha, vamos deixar a balança equilibrada. Então, quando a gente fala do direito constitucional de terceira geração e bota o meio ambiente ali como direito transindividual, eu estou falando isso, porque ele vai ter que casar lá com o direito econômico da Constituição Federal e manter a tal da balancinha da sustentabilidade equilibrada, né? Não está nem o meio ambiente sendo prejudicado e também nem a tal do desenvolvimento socioeconômico prejudicado, né? Não pode ter um peso. O ideal é isso, o objetivo é esse quando a gente fala da sustentabilidade, né? Então,
por exemplo, não só a doutrina reconhece o meio ambiente como direito constitucional, direito fundamental de terceira geração, como o STF já reconheceu, já teve decisão do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello, reconhecendo isso, né? A nossa normativa, que nem eu falei das legislações, né? O Estatuto das Cidades, a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Eles colocam, por exemplo, a própria Constituição Federal, se a gente pegar, ela vai falar o quê? Da função social da propriedade. Quando ela fala da função social, da função social da propriedade, por exemplo, a propriedade que prejudica o meio ambiente, ela não está cumprindo a função social dela. Então, olha aí, mais um viés, mais uma vertente, né? Então, esse direito do meio ambiente, por ser esse direito fundamental da pessoa humana, o que vai acontecer? Ele é imprescritível e ele é irrevogável, tá? Ele é cláusula pétrea dentro da Constituição Federal, tá? Dentro do nosso viés constitucional. Então, qualquer alteração normativa que tem de suprimir proteção de meio ambiente dentro da Constituição Federal, vamos tirar o artigo 225 da Constituição Federal, ele vai acabar caindo em nulidade, porque não pode, tá? A proteção do meio ambiente, ela se tornou cláusula pétrea por ser direito fundamental, tá? Então, aquele princípio, né, do não retrocesso ambiental, ou então da prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente, tá? Que essa norma, por exemplo, o artigo 225 da CF, não vai poder ser excluído. E nem falar assim, vamos fazer uma normativa que tente camuflar isso. Não pode, porque eu tenho os princípios lá ambientais que não me permitem, tá? Então, quando eu faço uma interpretação do artigo 225 da Constituição Federal, por exemplo, com o artigo 1º, inciso 3, também da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, aí também dentro da Constituição Federal, o artigo 3º, inciso 2, que vai falar lá do desenvolvimento nacional, do artigo 4º, inciso 9º, né, que vai falar do princípio da cooperação entre os povos, o progresso da humanidade, né, para a efetiva preservação do meio ambiente, eu fecho esse viés de princípio fundamental, onde vai cair lá nos direitos transindividuais, no direito difuso. Então, é onde a gente vai colocar então na cabeça o seguinte, tudo isso que eu falei hoje para vocês aqui, né? Meio ambiente é direito difuso. Ele está lá com a sua normativa do 225, que a gente bem viu. Ele é um direito constitucional de terceira geração, né? Por fazer parte, né, desse viés transindividual que traz a terceira geração de direito constitucional. Eu vou ter que casá-lo com o artigo 170 da Constituição Federal e demais artigos também, né? Por exemplo, esses que eu acabei de falar, do 1º, do 3º e do 4º, né, e seus incisos, para chegar aonde? Chegar a essa definição de tudo que eu falei agora, de meio ambiente ser direito difuso e de terceira geração. Então é isso que eu quero que vocês guardem hoje. Esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Eu vou lançar agora esse vídeo para vocês, eu vou comunicá-los, né? E aí eu vou esperar que vocês assistam e vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês, galera. Eu vou tentar fazer alguns exercícios também, pegar alguma dinâmica para vocês responderem, tá joia? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, me perguntem, mandem as perguntas para mim que eu vou satisfazer, vou esclarecer essas perguntas, tá joia? Vamos firme aqui, fiquem em casa, não saiam, tá? O prof tá com saudade de vocês e eu espero que isso tudo, essa confusão toda que a gente está vivendo nessa parte histórica mundial que a gente está sendo protagonista, né? Passe logo para a gente poder se encontrar na faculdade, tá, galera? Então, o prof tá aqui à disposição e até a próxima, então, tá joia? Beijo para vocês, gente.